E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 4, semana 3, Ética e Moral, parte 3. Então vamos lá. Terminada a filosofia antiga, entra agora a filosofia helenística. Eu vejo como importante a gente entender o contexto histórico, para assim poder compreender as teorias das filosofias que estão situadas nesse período que chamamos de período de filosofia helenística. E o que foi que aconteceu nesse tempo? Na época de Aristóteles, ele desenvolveu todo o corpo teórico, político e ético para que funcionasse aonde? Dentro da polis. Apesar dos gregos estarem sob domínio dos macedônios. Então, o que ocorre? Aristóteles ele surge depois da Guerra do Peloponeso. Vocês devem saber, né? É a guerra em que Sócrates lutou. Aristóteles ele vive uma época onde os gregos já estavam sob domínio dos macedônicos, né? De Felipe II. E o Felipe II chama o que? Aristóteles para ser preceptor, ou seja, professor de Alexandre, que mais tarde será chamado de Alexandre o Grande. Alexandre começa todo o processo de helenização do mundo. Ele começa a espalhar a cultura grega, que chamamos de helenista, porque é a cultura dos helenos, ou seja, o termo grego vem do latim. Então, o Alexandre ele começa a fazer essa fusão de culturas. Ele tenta espalhar a cultura grega. Então, com essa fusão, com esse processo de helenização, Alexandre dá início ao primeiro processo, na realidade, se pensarmos bem, de globalização, que se tem notícia na história ocidental. E quando ele começa a fazer isso, ele torna o homem menos local e cada vez mais universal. Quando ele começa a mesclar, ele começa a fazer com que a polis perca seus espaços dentro da formação do homem. Porque o homem não é mais local, o homem não é mais o homem da polis, é o homem do universo, do mundo. Agora, pessoal, vamos lembrar aqui da paideia, que é um processo de formação do homem grego. Paideia, em grego, significa processo educacional. Aristóteles e Platão, na República, ele vai traçar toda a estrutura educacional para formar o quê? O politicon, um cidadão grego que vivia na polis. Com Alexandre, esse processo educacional vai sofrer mudanças, e mudanças drásticas, porque eles funcionavam dentro do contexto da polis. Alexandre pretende fazer uma cosmópolis. Seu objetivo é que o homem não se limite à polis, mas seja o homem do mundo. Ele está criando um novo homem, não é mais o cidadão da polis, e sim o cidadão do mundo. E quando ele cria esse contexto social, o pensamento de Aristóteles, voltado para a ética, deixa de ter sentido. Por quê? A ética de Aristóteles funcionava bem na polis, funcionava bem dentro do pensamento político grego. Mas quando Alexandre começa a universalizar o homem grego, essa fusão de culturas e costumes deixa de fazer sentido. Então, o que ocorre? Passa a existir a necessidade de novas explicações para uma nova ordem social. É necessário novas explicações. Como me comportar e agir dentro dessa nova ordem, desse novo mundo que está surgindo. Nesse contexto, começa a surgir o que? As teorias helenísticas. Então, vamos começar. Aí vem o epicurismo. Epicurismo que foi fundado por Epicuro. O que Epicuro vai dizer? Viva de maneira a satisfazer seus prazeres, mas todo tipo de prazer? Não. Os simples prazeres. E esses prazeres, como fama, riqueza, glória, status, tudo isso aqui é irrelevante, porque são prazeres que são impostos pela sociedade, são convenções sociais. Se eu for atrás disso, eu não vou conseguir alcançar o quê? A ataraxia. Mas você me pergunta, o que é ataraxia?
é o estado de hipermeabilidade da alma, aquela tranquilidade, aquele estado do bem light, bem tranquilo, bem zen. É um estado que eu estou tranquilo, eu estou bem, estou em paz comigo mesmo. Epicuro entendia o prazer como a tentativa de viver com poucos desejos. A Grécia nos legou muita filosofia, entre elas algumas escolas fundamentais, como o caso do epicurismo. O epicurismo, nossa, que também foi conhecido como hedonismo em filosofia, é fruto do filósofo Epicuro, que era atomista. Portanto, acreditava que a vida era finita, que a alma é mortal. Ou seja, não existe vida após a morte. O epicurismo, sendo atomista, se perguntava qual o sentido da vida. Se o sentido da vida não está nos deuses, porque Epicuro é o primeiro filósofo a fazer crítica aos deuses. Epicuro dizia que os deuses não se metem em nossas vidas. E como a alma é mortal, e assim eles não podem nos torturar na eternidade. Então, Epicuro dizia, na verdade, a função dos deuses é só meter medo em nós. Assim, se você parar de ter medo dos deuses, eles perdem a função deles. Portanto, Epicuro era um filósofo basicamente voltado para a realidade humana, que podemos chamar de alguma forma imediata. Então, quando se pergunta qual o sentido da vida, a resposta que ele dá é o prazer, certo? Mas o prazer epicurista não é um prazer que estamos acostumados a pensar hoje. Não é comprar um carro novo, não é comprar uma roupa no shopping, nada disso. Epicuro entendia o prazer como a tentativa de viver com poucos desejos, porque os desejos frustram o prazer. Então, assim, o prazer de Epicuro o que ele tenta demonstrar que a história associou sua vida, inclusive a história associou a sua vida ao jardim. Então, está mais associada à busca, na realidade, esse prazer de Epicuro, ele está mais voltado para uma busca por uma vida simples, por uma vida que você não se deixa capturar pela intenção de ter muitos bens materiais, uma vida que não se deixa capturar para ter muito poder e querer dominar tudo à sua volta. Mas, sim, uma vida que se deixa capturar em você estar com amigos. Dormir com quem você gosta, comer bem, tomar uma boa bebida. O prazer epicurista está mais relacionado com o prazer imediato, tá certo? O exemplo assim como um bom vinho, um exemplo, lugares que você se sente bem em estar. É algo assim mais imediato. E o prazer dele não se trata daquele tipo de prazeres mediados por processos distantes. Por exemplo, eu quero ser feliz quando estiver com 80 anos. Enquanto isso, vou trabalhar como um louco e juntar dinheiro para quando chegar lá, estar bem. Epicuro era mais pensar em diminuir a distância entre a intenção de ter prazer e o prazer enquanto tal. E esse prazer deve ser livre de desejos. Mais complexo. Agora vamos lá para outra escola, o estoicismo. A escola estoica, por sua vez, é o nome vem do fato de Zenão pregar no pórtico de Atenas, que em grego você fala estoia, e aí o nome estoicismo. Estoicismo, na realidade, é uma filosofia que nasce na Grécia, mas vai fazer sua grande trajetória em Roma. Ela não se limitou na Grécia, ela foi até Roma. E a sua trajetória é marcada por imperadores, senadores e muita gente importante. A intenção básica do estoicismo é a intenção ética. Para o estoicismo, a vida é efêmera, a vida é estável, a vida frustra. Então você deve procurar o que? Uma vida próxima à natureza, uma vida distante de muita parafernália. Você deve se distanciar das ilusões. Entende? Então, é preciso defender isso, você ficar longe das ilusões. Não criar falsas sensações ou projeções de felicidade. Você vai cair, vai se frustrar. Então, para os estoicos, filosofar é pensar sobre o caráter,
efêmero da existência. Mas a intenção dos estoicos, apesar do filósofo estoico ser sempre associado à ideia de melancólico, a intenção do estoico é jamais ser deprimido. A intenção do estoico é não se iludir com falsas promessas do mundo. E quantas vezes nós não caímos nessa armadilha? Acreditamos, juntarmos muito dinheiro, seremos felizes, e quando você consegue, já está doente, ou já era. Mas quantas vezes a gente já se pegou na ideia que deviam ser muitos seguidores, e que deviam ser muitos amigos, e que você deve ser uma pessoa muito querida, devido a todos esses fatos. Sendo que, na verdade, quanto mais amigos temos, maiores são as chances desses amigos não serem bons amigos. Então, continuando. Então, vamos lá para o ceticismo de Pirro de Élida. Não tem como saber o que é certo e o que é errado. É a epoqué, em relação ao que pregava o ceticismo. O ceticismo, de certa forma, o que ele exige muitas vezes é um certo temperamento. Um temperamento que não precisa chegar a respostas definitivas sobre as coisas. O ceticismo ele nasce de uma palavra grega que é toskopen, mais ou menos isso, que significa olhar, examinar. Os críticos gregos eram daqueles que levantavam uma teoria de um lado e uma outra do outro lado para que as duas se destruíssem. Exemplo, eles falavam assim, em relação à existência de Deus. A posição cética filosófica é que você não pode provar que Deus existe. E não pode provar que Deus não existe. Alguns chamam isso de agnosticismo, uma palavra mais recente do século XIX, porque quem diz que Deus existe deveria provar que ele existe. Quem diz que ele não existe também deveria provar. De certa forma, podemos dizer que o argumento cético pende para uma posição negativa, no caso da dúvida da existência de Deus. Porque se o mundo, pelo menos na ideia de um Deus bom, como no cristianismo, judaísmo e islã, e o mundo está na condição que vemos, e Deus é bom, então não bate com uma teoria com a outra. Isso chamamos em filosofia de argumento a partir do mal, contra a existência de Deus. E assim muita gente, eles assimilam a ideia de você sendo cético, você vai ser ateu, o que não é necessariamente verdade, certo? O objetivo do ceticismo grego era fazer você perceber que não era possível estabelecer um juízo final sobre as coisas. Na Grécia ainda tem um ceticismo que ficou conhecido como ceticismo acadêmico, derivado da academia platônica. Esse era um ceticismo que partia mais para o negativo, negava a possibilidade do conhecimento. Outro ceticismo do senso empírico seguia mais o caminho que dizia que as teorias se anulavam umas às outras. Portanto, o objetivo era que você estava acima de qualquer crença, mesmo crenças negativas, que afirmavam que Deus não existe, ou teorias negativas. Nesta condição, você chega ao estado de quê? De apatia. Você pararia de sofrer com as crenças que as pessoas geralmente têm. Então, na evolução do ceticismo, aí você vai vindo mais para cá, no século XVI, temos aí Montaigne, que aí já é um ceticismo mais assim melancólico, mais tranquilão. No século XVII, temos o David Hume. Ele apresenta o ceticismo mais forte, que coloca em dúvida a razão, põe em dúvida a certeza da relação entre causa e efeito. E esse ceticismo acabou migrando para uma posição mais científica. Então, hoje, tem pessoas que entendem que ser cético é só acreditar na ciência, tudo bem. E esse é o sentido do senso comum. Não há consenso do que significa ser cético. A tradição grega, que me parece mais interessante, ela tenta transformar o ceticismo num método para que você perceba que todas as teorias são de alguma forma insustentáveis. E isso daria a você uma espécie de estilo de vida. Vamos lá para finalizar. Cinismo. O filósofo helenístico Diógenes de Sinope, ele viveu 413 a 323 AC. Ele foi aluno de Antístenes,
e Antístenes já tinha sido discípulo de Sócrates. Então ele veio de uma linha de pensamento naturalista. Foi destaque e símbolo do cinismo, pois tornou sua filosofia uma forma de viver radical. O cara era extremamente radical mesmo. Seu mestre Antístenes, criador da escola cínica, do grego é kínicos, que significa cão, tá certo? Sua escola na realidade, o que devia ser o próprio mundo. Ágoras, praças públicas, montes e campos, mas Diógenes foi o maior destilador de pérolas e sua indiferença perante os valores da sociedade da qual fazia parte. Vocês terem uma ideia, Atenas, onde encontra Antístenes, ele fica maravilhado com tal simplicidade e sabedoria, porém é rechaçado como aluno. Antístenes não aceitou Diógenes, falou, não quero você como aluno. Mas só que Diógenes era muito insistente, ficava na cola de Antístenes, eu não quero ser. Até que o bondoso senhor, o Antístenes, concorda em tratá-lo como aluno. Antístenes chamou, convidou, tudo bem, Diógenes ficou maravilhado, ficou feliz com essa ideia, né? Então Antístenes, cansado de ser seguido, onde Antístenes ia, Diógenes ia atrás. Então Antístenes falou, nossa, que cara chato. Aí pegou o bastão de madeira que eu usava e deu uma madeirada nele, vamos falar assim. Então Diógenes disse o seguinte, golpeia, pois não acharás madeira tão dura que possa fazer-me desistir e conseguir que me digas alguma coisa como me parece que é o teu dever. Então os cínicos, melhor, o que acontece? Eles pregavam o desapego dos bens materiais. Eles contestavam o matrimônio, a convivência em sociedade e se declaravam cidadãos do mundo. Diógenes, vocês terem uma ideia, ele buscava um homem que tivesse encontrado a sua verdadeira natureza, que tivesse conforme ela e que fosse feliz. Por isso, em seu quadro pintado, segurando uma lamparina a iluminar, como vocês podem ver aqui, é uma lamparina que ele está usando, né? E, na realidade, é justamente aqui para iluminar essa sua procura. Essa procura que ele buscava, o homem que tivesse encontrado a sua verdadeira natureza. Eu tomo uma frase dele que ele sempre falava dentro desse contexto, seria o seguinte, gente muita, pessoas poucas. Então a felicidade deveria vir de dentro do homem e não do seu exterior. Às vezes era visto o Diógenes no momento de intimidade, consigo mesmo. E aí dentro desse barril aqui que vocês estão vendo, né? Para se desculpar, então ele viu, as pessoas comentaram, pô, o que é isso, Diógenes? Essa intimidade sua, coisa o que você me fala? Aí simplesmente só se voltava para a pessoa e falava, se não é a dois, por que não sozinho? Igualmente também tem a famosa frase com Alexandre de Macedônia, chamado Alexandre o Grande, que ao encontrá-lo, Alexandre solicitou que Diógenes pedisse o que quisesse. E esse pediu que Alexandre saísse de sua frente, pois estava tapando a luz do sol. Então Diógenes estava com esse ato demonstrando o quão pouco ele necessitava para viver bem conforme sua natureza. Então essa resposta impressionou muito Alexandre, que na volta, ouvindo seus oficiais zombarem de Diógenes, Alexandre disse, se eu não fosse Alexandre, queria ser Diógenes. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.